também, tá, gente? Então, assim, ó, tenha papelzinho que hoje eu vou dar uma palhinha aqui do que é TikTok. 2026 é o ano do TikTok, então vocês precisam estar lá. Lembrando que a comunicação do Instagram e a comunicação do TikTok, gente, são totalmente diferentes. São redes sociais diferentes. Enquanto o Instagram, ele é uma rede social, literalmente, o TikTok, ele é como se fosse uma Netflix. Ele é ali uma coisa de entretenimento, tá? Então, hoje eu quero falar aqui com vocês. Prometo ser bem rápida, né? Vamos ver. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é porque muitas das vezes a gente coloca a culpa onde? No algoritmo no Instagram, porque a gente fala que ele não entrega, né, nossos conteúdos. Fala assim, gente, mas o Instagram não está entregando meu conteúdo para ninguém. Carmen, o que eu faço? As minhas visualizações caíram. Gente, desde que eu me entendo, desde que eu vou, não entendo por gente não, mas desde quando eu tenho Instagram, sempre tem essa reclamação de, Carmen, as minhas visualizações estão baixas, as minhas visualizações diminuíram ou aumentaram significativamente. E isso tem muito a ver com a atualização do aplicativo, tá? Então, vê lá no aplicativo, ou tem outro fator também, gente, de produção de conteúdo, né? Que nós vamos ver agora. Outra coisa que a gente costuma jogar a culpa é pessoa que segue. E a pessoa que segue é uma pessoa errada. Eu preciso de um novo Instagram para que eu consiga clientes qualificados. Gente, não faz isso não, pelo amor de Deus, tá? Outra coisa, falta de tráfego pago. Gente, vocês não podem depender só de tráfego pago. O orgânico, ele é, assim, 80% da entrega do seu conteúdo. Outra coisa, falta de apoio da família e dos amigos. Então, a gente fala assim, mas meu marido me apoia, mas minha amiga não curte nenhum story meu, não curte nenhum post meu. Gente, não dependam das pessoas. O conteúdo, ele tem que partir de você, a venda, ela tem que ser, o primeiro passo, ele vem de você, tá? A gente coloca a culpa onde também? No Lula, no Bolsonaro, na chuva, no sol, no consumidor que não tem dinheiro. Eu lembro que quando eu tinha uma loja de acessórios na rua mais movimentada aqui da minha cidade. E aí, a gente sempre ficava ali na porta das lojas e a gente falava assim, olha, as pessoas não têm dinheiro. E eu ficava assim, apavorada, que eu pensava assim, gente, pronto, o dinheiro trocou de mão e foi para a mão de quem tem mais dinheiro e quem não tem, tá todo mundo ferrado. Só que essa não é a verdade. A verdade é que a gente não está sabendo falar da maneira certa, não está sabendo comunicar, tá? Então, vocês vão parar de terceirizar a culpa dos conteúdos de vocês, tá? Ninguém tem culpa do seu conteúdo tá ruim, da sua comunicação tá ruim, ok? Então, o erro comum que a gente costuma ver aqui na produção de conteúdo é o quê, gente? É conteúdo que ele é só institucional. Então, aquele perfil que ele tem só a função de falar só da empresa, não ativa o desejo de compra, não ativa o sonho da pessoa, não ativa a dor da pessoa, não mostra e não diz por que a pessoa deveria comprar. Então, você está simplesmente ali falando do seu produto, mostrando o seu serviço, enfim. Só que você não fala, você não dá um motivo real para que a pessoa compre aquilo de você. Você não desperta o desejo da pessoa. A pessoa vira e fala assim, tá, beleza, você está disponível mesmo, assim que eu quiser, eu compro. Então, gente, só conteúdo institucional não vale a pena, tá? Isso aqui eu estou falando de extremo, tá? Então, conteúdo institucional, ele tem que ter sim, conteúdo motivacional também tem que ter, educativo. Então, assim, gente, isso aqui são extremos, tá? Conteúdo motivacional, é aquele conteúdo que só joga a gente para cima, né? São frases genéricas, é conteúdo que não mostra um problema específico. Geralmente, esse tipo de conteúdo motivacional, ele é muito bom para ser postado, porque ele geralmente dá muito alcance. Então, esses conteúdos motivacionais, eles têm um poder de viralização muito grande, tá? Então, faz parte, só que não pesa a mão, não, gente. Vai devagar aí, tá? Vai dosando. Conteúdo educativo. Eu já passei muito por isso. Quando eu tinha uma loja de acessórios, em 2020, mas eu trabalho com acessórios, né? Trabalhei desde os meus 14 anos. Então, quando eu tinha loja de acessório, eu achava que eu tinha que só mostrar para as pessoas como elas podiam usar um mix de acessório, combinar.
acaba que, quando a gente só ensina, até um outro perfil, por exemplo, de loja de acessórios, podia muito bem usar o meu conteúdo e falar assim, olha aqui como que a Carmen combina, eu tenho a mesma peça aqui que você. Às vezes, só educar não precisa ser o foco do seu perfil, tá? Então, quando você dá informação muito solta, quando você não conecta com a dor prática e não aponta o próximo passo. Então, todas as vezes que você educar o seu cliente, você tem que falar, olha, eu consigo resolver o seu problema, eu sou a pessoa certa que vai resolver o seu problema, tá? Pessoal, lembrando que eu vou tirar as dúvidas, mas vocês deixam para a gente, vou abrir aqui um tempinho no final da aula, porque se eu for parar para poder ver as dúvidas, eu vou desviar a atenção e aí eu não vou lembrar de mais nada, vou perder o fio da meada, vai virar uma confusão toda aqui, tá? Então vai anotando as dúvidas, que aí no final da aula a gente esclarece todas, tá? E aí, uma outra coisa que eu vejo muita gente fazer, que é não levar a pessoa para venda. Eu não sei se é por conta do medo de vender, o medo daquela rejeição, né, do cliente virar e falar que não quer. Então, todo o conteúdo, ele tem que ter uma intenção. Qual que é a intenção? Gente, é vender. Ninguém paga as contas com amor, com abraço. A sua amiga vai na sua casa, você não pagou a conta de energia. Você vai virar para essa amiga e falar assim, não, vem cá, deixa eu te dar um abraço, vou fazer uma oração, assim, com muita fé, com muito amor. Gente, não. O que paga a conta, os nossos sonhos são muito caros. E para isso a gente precisa vender. Eu falo isso para toda mentorada minha. Eu viro e falo assim, olha, você trabalhar a sua mente para que você seja próspera, para que você queira alcançar algo, né, maior, é muito bom. Só que você precisa vender. Não tem jeito, você tem que oferecer o seu produto. Se você não oferecer, ninguém vai fazer aquilo por você, tá? Então, muito cuidado. Esses aqui são os erros muito comuns que eu vejo acontecer, geralmente nos perfis aí. Eles são muito extremos. Ou é de mais, ou é de menos, tá ok? A outra coisa que eu quero falar aqui com vocês, para a gente já começar de verdade a aula, o que é um conteúdo que vende de verdade. Gente, isso aqui é a primeira fase, tá? Isso aqui vocês têm que entender muito bem, para que a gente possa ir para uma próxima, para o pilar de verdade. Esses aqui não são os pilares, tá? Mas vocês precisam entender. Um conteúdo que vende de verdade, ele educa, então você ensina uma forma não óbvia de fazer ou de usar aquela coisa que você vende, que você oferece. Você gera conexão, então você entende o que a sua cliente, o seu seguidor, ele quer, o que ele está passando, qual que é o sonho que ele quer, qual que é a dor, o que ele sente. Você cria desejo, então a pessoa entende que ela deve comprar aquilo o mais rápido possível e direciona para a oferta. Então, você vende. Como que eu gosto de fazer? Eu sempre vou pegar alguns exemplos aqui e eu vou dar para vocês. Uma coisa que eu gosto muito de fazer no meu perfil, tá? Eu sempre uso a linguagem que a minha cliente tem. Como que é a linguagem que a minha cliente tem? É a minha. Gente, não adianta a gente querer criar um rótulo, querer criar um personagem ali na internet. Gente, isso aqui, ó, a câmera do telefone, ela pode até mentir, mas a hora que a pessoa tá ali no tete-a-tete, a hora que você for fechar uma mentoria com a pessoa fala assim, gente, mas a fulana tá diferente. Nossa, mas a Carmen, ela é totalmente diferente daquilo que ela fala nos stories. Gente, vocês vão ver lá nos meus stories, eu não falo bom dia, boa tarde, boa noite, eu já meto o pé no assunto e eu já vou ali caminhando, eu já vou começando a falar. E eu vou até falar isso no próximo assunto, né, nos pilares mesmo, mas quando você já começa, né, você já gera aquela conexão instantânea. Opa, peraí, deixa eu ver o que a Carmen tá falando aqui. Quando eu apareço de um jeito, gente, eu apareço descabelada lá nos meus stories, porque eu entendo que isso faz parte. Eu exerço meu direito de ficar feia no Instagram todo dia? Não, porque isso também não dá, ficar feia também o tempo todo não tem jeito. Mas eu sei que isso conecta com as pessoas, porque as pessoas entendem que eu não sou um robô. As pessoas entendem que eu não sou um filtro, que eu não estou de maquiagem ali 24 horas por dia, que eu tenho perrengue sim. Inclusive, quem viu meus stories de ontem viu todo o meu perrengue com o computador. Gente, eu fiz essa aula assim, ó. Eu acho que eu nunca fiz uma coisa tão rápida na minha... nunca fiz uma coisa tão rápida na minha vida. Gente, minha cabeça saiu fumaça, hoje à tarde, eu não respondi ninguém. Inclusive, quem está aqui me mandou mensagem, eu vou responder amanhã de manhã vai dar certo, tá? Então, assim, gente, é muito perrengue, é muita coisa. Isso é bom de compartilhar, porque isso gera conexão. Isso, ao mesmo tempo, educa. Ontem, eu até falei nos meus stories,
Eu já venho falando há algum tempo. Eu prometi para mim mesma, tá, gente? É uma promessa que eu faço comigo. Todo ano eu tenho uma promessa. E desde o ano passado eu prometi que eu não ia surtar. Não ia surtar por nada. Então, como que eu vou fazer? Como que eu faço para eu não surtar? Não surtando, apenas vivendo, enxergando que existe problemas, existe, né, coisas que a gente vai passar a vida, não sobe e desce. Então, eu educo também a minha cliente para isso. Você sabe por quê, gente? Nas vendas, na produção de conteúdo, é a mesma coisa. Não vai diferenciar. Quando a pessoa está lá no negócio dela, quando eu estou em cima dela, né, que a gente está fazendo a mentoria, quem é mentorado meu, eu mando mensagem todo dia. E aí, vendeu hoje? Você conseguiu fazer venda? Você fez alguma venda? Gente, vocês precisam vender todo dia. O negócio, ele se vende todos os dias. Então, quando eu estou ali compartilhando meus stories, eu estou educando, eu estou lhe mostrando, tá? Eu estou criando um desejo da pessoa ficar perto de mim. Quando eu vendia o produto, quando eu vendia acessório, gente, eu tenho um tanto de furo na orelha. Eu adoro brincar. Vocês podem ver aqui, né? Tô cheia de anel, tô cheia de pulseira aqui. Eu colocava muito. Todo acessório que eu vendia através do mix do dia, porque eu usava, eu mostrava como que a minha cliente iria ficar quando ela usasse os meus acessórios da minha loja. É isso que tem que gerar essa conexão. E aí a gente direciona para a oferta. Hoje mesmo eu fiz uma sequência de stories mostrando uma amiga minha que é influenciadora aqui da cidade, a gente fez uma consultoria, a gente vai fechar uma mentoria. Eu dei para ela um planejamento ali de 6 meses, ela já executou, porque é isso, gente, tem que fazer também. Não adianta vocês ficar aqui só absorvendo a cabeça de vocês vai ficar desse tamanho aqui, ó, e não vai sair nada, tá? Isso é foco. Então, o conteúdo que vende, ele tem que ter esses quatro pilares aqui. Quatro pilares não, esses quatro início. Porque agora, de verdade, que começam os pilares. Os 4 pilares do conteúdo que vende é o método AIDA. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Primeira coisa, atenção, interesse, desejo e ação. Isso aqui, gente, é um caminho. Não adianta eu querer despertar o interesse da pessoa sem despertar atenção. Não adianta eu querer gerar desejo sem gerar o interesse na pessoa. Gente, isso aqui é como se fosse um namoro, o início de um relacionamento. Gente, tudo acontece por isso aqui. Eu gosto de usar relacionamento entre homem e mulher, só que vamos imaginar uma amizade? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de quando eu fui no café, o ano passado, em agosto. Eu cheguei sozinha, num lugar que eu não conhecia ninguém, e ali eu tive que me forçar, digamos assim, porque não é fácil. A gente tem que sair do conforto da nossa casa, do conforto dos nossos amigos, para poder para ir para um lugar onde você não conhece as pessoas, você não sabe o que elas vão falar, você não sabe como que é o evento, porque você nunca foi no evento. Então, como que é feito? Como que a gente chegou lá? A gente chegou, a gente foi conversar, perguntou o que uma fazia, o que a outra fazia. Então, ali, a gente já começou a despertar uma tensão pelo que uma e a outra conversava. Eu lembro que até a moça que estava comigo, ela era advogada, gente, eu esqueci o nome dela, um cabelo todo cacheado. É Carol o nome dela? Eu acho que é Carol o nome dela. E ela é amiga da Carol. Eu acho que sim. Enfim, a gente conversou e tal, aí ela despertou, a gente despertou o interesse, a gente começou a trocar o Instagram, ela falou muito que queria fazer consultoria, queria fazer mentoria comigo, e aí alguma das meninas, inclusive a Bruna, né, a Bruna fez consultoria comigo, a outra Carol, a Carol do Brechó, também fez consultoria comigo, então assim, gente, esse método, ele funciona, tá? Então eu quero explicar para vocês de uma forma fácil, prática, sem muita teoria, sem muito TTT, gente, sem muito frufru. Eu sou uma pessoa que eu sou muito prática. Eu gosto de testar as coisas e eu gosto de um motivo para que elas funcionem, para que elas vão para frente, tá? Tá tudo certo, né, gente? Gente, tá dando para entender? Eu tô falando muito rápido ou não? Tá tranquilo ou não tá? Qualquer coisa vocês vão falando no chat aí, tá? Vão me dando as instruções. Então, vamos lá. O primeiro pilar é o pilar da atenção. Então, eu coloquei aqui até uma frase embaixo, que atenção não é gritar, é ser relevante. Porque quando a gente fala em atenção, a gente acha que a gente tem que colocar uma melancia na cabeça e começar a gritar. Eu estou aqui, o meu serviço é muito bom, o meu produto é muito bom, só que não tem que ser assim. A atenção, ela é percebida através das coisas, através do que a gente fala, através do que a gente escreve e através do que a pessoa escuta, tá? Então, ver, ouvir,
Ver, ouvir e ler, gente. É isso. É isso. Então, vamos lá. O que funciona, né? Quando a gente quer despertar atenção? A gente coloca frases que quebram padrão, a gente coloca erro comum que o público tem, verdade que dói e pergunta direta. Eu vou falar para vocês como que eu faço no meu perfil. Depois vocês vão lá me seguir para vocês terem uma ideia de como que eu faço. Como eu falei, eu nunca começo um story falando oi, tudo bem, oi, bom dia, oi, boa noite, oi, boa tarde. Gente, não. Porque o tempo que o meu seguidor tem ali para poder ver os meus stories, um monte de gente já deu bom dia, boa tarde, boa noite, já falou oi, tudo bem, oi, como você vai? Eu estou concorrendo com muita gente no Instagram, eu estou concorrendo com milhões de outros perfis que as pessoas seguem. Então, eu tenho que diferenciar, eu tenho que chamar atenção para falar assim, opa, eu tenho uma coisa importante para te falar, eu tenho uma coisa importante para te oferecer. Todas as vezes que eu começo os stories, eu começo com uma frase polêmica. Então, todas as vezes, por exemplo, fui hoje, fui buscar meu computador. Gente, não deu certo. Olha, não deu nada certo. Mas eu vou fazer o quê? E aí eu continuo o assunto. Porque isso, gente, gera uma quebra de padrão. É igual a mesma coisa se eu começar a gritar aqui e falar com vocês assim. Vocês vão falar assim, gente, essa mulher tá lá, o que essa mulher tá gritando? Eu não chamei a atenção de vocês aumentando a voz, aumentando meu tom de voz? Lógico, lá no Instagram ninguém vai gritar, gente, pelo amor de Deus. Mas vocês entendem que quando você pega ali as suas primeiras palavras ali para poder chamar a atenção da pessoa, a pessoa para poder prestar atenção. E essa mesma coisa eu faço quando eu escrevo a legenda. Todos os stories seus, de vocês, têm que ter legenda. Gente, às vezes a pessoa, ela passa, você está falando uma informação importante e a pessoa está passando, ela não está nem aí, o que você está falando? Nem aí. Mas quando você coloca uma frase, a pessoa fala assim, nossa, deixa eu ver o que ela está falando, deixa eu ver o que fulano está falando hoje. Então, gente, é desse jeito que você prende a atenção da pessoa. E eu faço isso tem muitos anos. E quando a gente começa a fazer isso, isso é treino, tá, gente? Vou falar aqui com vocês, não vai entrar na mente de vocês, vocês vão ter que treinar e vão ter que fazer isso todos os dias, certo? Então, vamos lá. O que não funciona? Frases genéricas. Então, por exemplo, vamos pegar... Eu não sei se a Virginia ainda faz isso, tá? Eu vou pegar dela porque o povo milita, né? Coitada em cima dela. Então, vou pegar. Então, o povo fala bom dia, bom dia, bom dia. Gente, fica lá batendo palma, fica lá falando um tanto de bom dia, bom dia. Às vezes você vai falar uma coisa interessante, mas você fala assim, não, mais uma Virgínia na minha vida? Não quero não. A pessoa passa, a pessoa vai embora. Bom dia, passando para mostrar. Gente, não mostra nada, não passa não. Já mostra logo uma vez. Economiza a vida, o tempo, né? O tempo que as pessoas têm. Começar a explicar demais. Gente, uma coisa que eu aprendi, tá? Eu aprendi, e isso tem a ver até com a nossa autoestima. Quando nós nos explicamos demais, a gente dá a entender para a pessoa fala assim, ela está se explicando demais. Isso não é bom. Então, todas as vezes que a gente vira, que a gente se explica demais o porquê que está sendo feito, como que nós vamos... Sabe aquela pessoa que dá muita explicação? Gente, não dá, não conecta. E conteúdo sem gancho inicial, que foi aquilo que eu acabei de falar para vocês, que é chamar a atenção das pessoas já na primeira frase. É já pegar, já meter o pé na porta, gente, e já começar a falar com as pessoas, tá? Aqui eu coloquei exemplos de conteúdo e eu coloquei um exemplo tanto para quem vende produto e quanto para quem vende serviço. Tá? Esses dois exemplos aqui, você não precisa de mais roupas, precisa dessas combinações. É para quem tem loja de roupa, mas isso aqui pode ser adaptado, gente, para qualquer nicho. E outro exemplo, se você sente dor lombar, isso aqui pode estar piorando tudo. Esse outro exemplo é para quem é fisioterapeuta, tá? Então, vocês podem adaptar. Coisas que, para a gente poder chamar atenção, para a gente parar e observar nesses exemplos de conteúdo, vocês perceberam, já que na primeira frase, a gente não está falando de nós estamos falando das pessoas, dos problemas que elas têm. Gente, o conteúdo, ele não tem que ser sobre você. Você é um espelho daquelas pessoas que estão te vendo.
Então, a pessoa ela tem que se enxergar em você. Ela tem que ver você como uma forma de transformação através dos conteúdos. E se você não chamar a atenção dela ali, logo no início, né? Gente, acabou. É o que eu falei agora, vocês estão concorrendo com muita gente no Instagram. Vocês estão concorrendo com pessoas que têm milhões de seguidores. Milhões. E qual o diferencial que vocês têm? Qual que é a personalidade que vocês têm? Isso, gente, nada mais é do que mostrar a identidade de vocês, do que ser diferente, né? Então, todas as vezes que vocês forem começar um conteúdo, então, ó, você não precisa mais de roupa, você precisa dessas combinações. Eu lembro uma frase que eu sempre falava quando eu tinha loja de acessórios, eu sempre brincava com as meninas. Eu virava e falava assim, eu mostrava o mix todo e eu virava e falava assim, ó, se eu ver alguma cliente minha sem um brinco, sem um colar, sem um anel no dedo, gente, olha, eu vou gritar e eu vou chamar atenção na rua. Então, isso meio que motivava, chamava a atenção das meninas, elas sempre mandavam algumas coisas lá, e elas sempre que eu topava alguém, ela falava assim, nossa, ó, eu vou colocar meu brinco, tá? Eu tava trabalhando, mas eu já vou colocar meu brinco. Então, gente, chamem a atenção dos conteúdos de vocês, tá? O próximo é o interesse. Então, você despertou a atenção da pessoa, você vai fazer o quê? Despertar interesse. E aí eu coloquei uma frase abaixo, fazer a pessoa continuar consumindo conteúdo. A pessoa foi lá, virou sua seguidora, né? Então, porque ela demonstrou algum interesse. Isso que eu tô falando, essa frase que eu acabei de falar para vocês, ela funciona para o Instagram. Para o TikTok, é outra coisa, tá? Deixa eu beber uma água aqui, que eu já tô começando a ficar rouca. Então, vamos lá. Como que funciona o TikTok? O TikTok hoje, ele é uma plataforma de entretenimento. Todo esse método que eu estou falando aqui com vocês, o método AIDA, ele funciona para conteúdos, tanto para stories, quanto para feed. Em feed, ele pode ser reel, ele pode ser carrossel. Ele tem vários formatos para você fazer, certo? No TikTok, isso funciona totalmente diferente. Esse método, essa atenção, esse interesse, esse desejo, essa ação, ela tem que ser feita toda num vídeo só, tá? Então, gente, vocês vão fazer isso aqui tudo no só. Fala assim, Carmen, mas isso aqui é muito difícil. Gente, não é difícil. Isso aqui nada mais, o TikTok ele nada mais é que a junção dos seus stories. Então, você foi lá no Instagram e você fez, por exemplo, 6 stories para poder contar uma coisa que aconteceu, que você viu, que você observou, que aconteceu com um cliente ou algum estudo de caso, enfim. Aquela sequência de story, ela vai virar um vídeo no TikTok. Então, o TikTok também, gente, ele é treino. Tem conteúdos por lá que dá muito certo, tem conteúdos por lá que não dão certo, tá? Então, esse interesse, né, todo esse método aqui, ele é destrinchado no Instagram e no TikTok, ele é tudo junto, porque as pessoas lá no TikTok, elas não vão te seguir, tá? Então, o que conta lá são visualizações, não são seguidores, assim como o Instagram, ok? Então, vamos lá. O que funciona em interesse, né? Explicações simples. Gente, eu tô vendo que tem algumas perguntas aqui, mas depois eu volto, tá? Como eu falei, senão eu perco a atenção, mas vai mandando aqui que depois eu vou responder. Vamos lá. O que funciona? Explicações simples. Gente, sejam diretas, sejam específicas. Vocês vão produzir conteúdo, gente, a partir de hoje, como se vocês estivessem falando para uma criança de 2 anos ou para uma senhora de 95 anos. Então, vocês vão pensar, todas as vezes que vocês forem produzir conteúdo, vocês vão pensar, gente, isso aqui é para uma criança? Peraí, deixa eu ver, como que eu falaria para minha avó, para um bebezinho, explicaria, para ela poder entender. Então, explicações simples. Gente, exemplos reais. Se você ainda não tem, se você não tem exemplos, né, feedback, seja você mesmo feedback, seja você a fonte de inspiração nas pessoas. Assim como eu falei no início dessa aula, todas as vezes que eu ia mostrar, né, o mix de acessórios, eu mostrava em mim, porque eu era a fonte de inspiração das minhas clientes. Elas se viam em mim. Então, geralmente eu montava mix e eu sempre pensava, a minha cliente vai onde, hein? A minha cliente vai em festa? Vai, mas não é sempre. A minha cliente vai para churrasco em casa de amiga? Ah, ela vai. Então, o que? Ela precisa de acessórios básicos, clássicos, mas que com coleções, né, eram as coleções que eu fazia, dava para combinar e ficar um mix totalmente diferente, tá? Então, pega exemplos reais
ou se você não tiver, seja você mesmo o seu exemplo. Passo a passo. Gente, o passo a passo, ele tem que ser claro. Então, o conteúdo, ele tem que ser bem explicativo. O que você faz, como você faz e onde a pessoa pode comprar, como que a pessoa pode garantir. Eu vou até falar um pouco mais sobre isso em ação, mas eu já vou dar uma pequena introdução nesse assunto, porque muitas das vezes a pessoa tem o interesse, sim, de comprar. Só que, às vezes, gente, nós temos tanta coisa para poder fazer que a pessoa, às vezes, não manda mensagem, às vezes passa despercebida, a pessoa vai fazer outra coisa, e a gente não dá a opção de como que a pessoa pode comprar a gente. Ela compra por um clique, ela tem que responder seus stories, para onde que ela tem que ir? Ela tem que ir no site? Ela tem que agendar? O que que a pessoa tem que fazer para poder comprar de você? Então, mostra para as pessoas um passo a passo claro de como que ela pode usar, como que funciona, né, a sua forma de atendimento. O seu atendimento é online, o seu atendimento é presencial, as suas vendas, os seus produtos, é pronta entrega? Não é? Onde que fica a sua loja? Onde que fica o seu escritório? Então, gente, dando passo a passo. Isso aqui, gente, que eu tô falando, é feito todos os dias, tá? Tem que ser feito ali tem que estar na sua produção de conteúdo. Mostrar causa e consequência. Então, muitas das vezes, a gente coloca ali, a gente meio que planta uma sementinha do mal, digamos assim, entendeu? É como se você já falasse para a pessoa assim, cara, sabe esse negócio que você está sentindo? Eu sei, eu sei o que você está sentindo e eu sei como que você pode resolver aquilo. É dar um quê? É dar um a mais. Eu vou, por exemplo, acessórios. Vou pegar os acessórios aqui e depois eu coloco o serviço. Quando eu vendia acessórios, como que eu fazia o mix? Eu pensava na minha cliente, então eu pensava onde ela ia, certo? Então a minha cliente, ela ia em churrascos, ela trabalhava, ela tinha filhos pequenos, ela não era tão baladeira, mas ela gostava de sair. Então ela precisava do quê? Ela precisava de acessórios clássicos, então, por exemplo, brinco de pontinho de luz, era uma coisa que eu sempre vendia. E às vezes ela precisava também de um colar um pouco mais cheguei, porque esse produto, ele combinava entre si. Então, por exemplo, eu dei uma causa. Como que você pode usar o seu acessório do dia a dia e fazer uma outra combinação para ficar um mix totalmente diferente? O mix para o dia, o mix para a noite, o mix para a festa, para um barzinho, para um churrasco, enfim. Vocês perceberam ali que na minha narrativa, na medida que eu ia mostrando o acessório, eu ia falando aonde minha cliente ia. Gente, às vezes eu ia falando que a cliente ia para um barzinho, para algum lugar, mas às vezes ela não ia. Ela ia para o aniversário, ela ia para, sei lá, para casa da mãe, para casa da sogra, ia para outro lugar. Só que quando eu falo isso para a pessoa já se imagina usando aquele acessório naquele lugar. Então, todas as vezes, gente, principalmente quando você vende produto, gente, fala e mostra, sabe? Você tá falando ali, você tá mostrando. É como se você realmente tivesse uma chamada de vídeo com a amiga. Lembra agora que eu falei da conversa? Que você tem que vender como se fosse para uma criança de 2 anos ou 95 anos? Gente, é a mesma coisa. E quando a gente vende serviço, o que a gente vende? Você que sofre disso, você que sofre de produção de conteúdo, você não sabe se comunicar, você não sabe criar o conteúdo para o seu cliente certo, você não sabe criar o conteúdo para a plataforma certa. Você já passou por isso? De ser ignorada no Instagram, de passar o seu primeiro story, ele ser muito bom e os outros todos irem caindo. Você não sabe criar uma narrativa, você não sabe criar um storytelling. Então, eu tenho a solução para você. Eu consigo te mostrar isso, isso, isso. Então, eu mostrei uma sequência. Gente, isso aqui é contar uma história, é falar para a pessoa, tá? Então, isso aqui é o que funciona. E o que não funciona? Gente, linguagem técnica demais. Até uma moça que ela tá na turma de manhã, ela vende também acessórios, ela não é daqui, ela é de Contagem. E aí ela estava falando, Carmen, quando vocês vendem acessórios, qual é o milésimo de ouro que tinha nos seus acessórios? Eu falei para ela que era 10. Ela falou assim, porque os acessórios estão caros, né, por conta do ouro e tal. E os clientes não percebem que isso é bom para elas. Eu virei para ela e falei assim, olha, as pessoas não compram milésimo de ouro. As pessoas compram qualidade. As pessoas querem saber quanto tempo que o seu acessório vai durar. Então, por exemplo, se eu virar para ela e falar assim, olha, esse acessório aqui, gente, ele é banhado no ouro 24 quilates, né, com 10 milímetros de ouro e veio lá das cataratas do
sei lá, vou inventar uma história que contei. Você fala assim, nossa, que história legal, que beleza, hein? Gente, isso aqui não conecta, isso aqui só conecta para quem é fornecedor, para quem quer vender acessório também. Então, utilizar uma linguagem bem clara, bem simples, bem fácil, bem prática, tá? Outra coisa que não funciona é um conteúdo confuso. Muitas das vezes a gente posta coisas que não faz sentido para as pessoas, tá? Então, o que faz sentido ali na sua vida, na sua narrativa, para que isso seja mostrado? Tem uma moça, gente, não posso falar o nome, aqui da minha cidade, que ela tem uma loja de roupas. E ela posta muita coisa boa da vida dela, só que ela posta muita coisa que não faz sentido. Ela saiu de férias recentemente com a família, e, gente, ela postou toda a rotina dela de férias com o marido e com os filhos no perfil da loja de roupa. Gente, tá, eu quero saber quem é você, eu quero me conectar com você, mas não dá. Ou você está vendendo as suas férias ali, você está vendendo você, ou você está vendendo as suas roupas. As duas coisas demais ali não dá certo. Então, assim, a gente sempre tem que medir, como se diz a minha mãe e a minha avó, a água com o fubá, tá? E isso daqui, gente, vocês vão ter que testar. Eu já postei muita coisa sem noção no meu perfil. Sim, eu já postei. Ai, gente, é cada coisa, eu não vou nem falar aqui, mas eu já postei muita coisa muito boba, muito sem noção. Mas eu só soube quando eu postei. E muitas das vezes a gente tem esse medo de posicionar, de incomodar as pessoas, de não acertar. E foi uma coisa que eu vi muito, principalmente no café que eu fui, né? No café que teve no Café com Mulheres em agosto. Essa questão de posicionamento, essa questão de falar o que você pensa, falar o que você quer. Então, gente, tem coisas que faz sentido você falar e tem outras coisas que não vão fazer sentido, tá? Outra coisa são explicação longa sem exemplo. Então, sempre dê exemplos seus ou de outras pessoas ao seu redor. Como eu disse, eu vou repetir, seja você o exemplo, caso você não tenha, ok? Falar como se o cliente fosse especialista. A gente tem essa mania. A gente tem muito essa mania, principalmente dentro do relacionamento da gente, né? Dentro quem tem namorado, quem é casada vai saber. A gente acha que as pessoas têm que adivinhar o que a gente está pensando, o que a gente vai falar, o que nós vamos fazer. Gente, ninguém tem bola de cristal, ainda não. As pessoas ainda não têm. Então, todas as vezes que você for falar, né, com o cliente, lógico, você não vai taxar o seu cliente como burro, tá? Não seja também muito baixo demais, tenha comunicação muito clara até demais, porque se o seu cliente ele chegou até você, é porque ele já te segue, é porque ele já tem uma noção ou outra do que você vende, do que você oferece. Então, não seja de mais e nem de menos, tá? Então, aqui também eu coloquei exemplos de conteúdo, 3 formas de usar a mesma calça e parecer outro look, isso que eu coloquei também. Então, esses exemplos todos dos próximos slides, eles são tanto para quem tem loja de roupas ou para quem é fisioterapeuta, mas é igual eu falei, dá para ser adaptado, tá? E o que realmente melhora a postura no dia a dia. Então, ó, a gente chamou atenção e a pessoa está com interesse. Nossa, cara, conteúdo legal isso aqui. Gente, lembrando que esse tipo de conteúdo, como eu falei no story anterior, a gente não pode entregar tudo de mão beijada ali para as pessoas. As pessoas, elas têm que ter o interesse de ficar perto de nós e pensar assim, opa, ela pode até vender o mesmo produto que a outra ali da esquina vende, só que ela tem uma coisa diferente que só ela tem, e eu quero ficar perto dela. Então, você demonstrou interesse. Então, esse tipo de conteúdo aqui, gente, não é sempre que vocês vão fazer ele, tá? No máximo ali, principalmente no feed, 2 vezes na semana, ok? O próximo é gerar desejo. Então, muitas das vezes, a gente pula, né? Lá na parte, da primeira parte, a gente já quer gerar o desejo já na pessoa ali de imediato. Quando a gente conhece alguém, não tem como a gente querer ficar perto da pessoa, a gente gerar esse desejo imediato. E aí eu coloquei essa frase: pessoas compram o futuro que elas querem vender, querem viver. Eu falei muito isso na semana passada lá nos meus stories, e foi uma conclusão que eu cheguei, né, consumindo conteúdos no YouTube, no TikTok, no Instagram. Quem vende produto, né, a partir desse ano já, 2026, você não vende só um produto,
você vende um serviço. Então, você vende um atendimento, você vende uma experiência, você vende uma embalagem legal, você vende uma pós-venda bacana. Então, você não vende um produto, você vende um serviço também, tá? E é isso que as pessoas compram. As pessoas compram o que elas querem viver. A gente não vai querer comprar, gente, ó, comprei esse telefone aqui porque eu não sei, eu fui lá, vim e comprei. Não, a gente compra, gente, principalmente marcas, pelos desejos que elas nos trazem, né? Pela emoção ali. Gente, o iPhone, sei lá, do 15 para o 16, às vezes é a mesma coisa, ele tem a mesma funcionalidade. Mas por que as pessoas gostam sempre de trocar? Porque eles conseguem gerar desejo, eles conseguem fazer o marketing, a divulgação deles são muito bem feitas, tá? Então, o que funciona para você gerar desejo nessas pessoas? Transformação clara. Então, seja clara. Aqui, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou a todo tempo falando em comunicação, formas de falar, formas de mostrar. Gente, toda e qualquer coisa que vocês forem vender tem que mexer com o sentido do cliente. Carmen, como que eu vou mexer com o sentido do cliente? O que a pessoa está fazendo no Instagram? Ela está encostando em você? Não. Então, ela está vendo ali a imagem, ela está lendo a legenda e ela está escutando a música que você está falando, escutando a sua voz, escutando a sua música. Então, sempre pense na forma de comunicar com essas pessoas, tá? O desejo também é gerado por antes e depois, então dá muito certo. Só que esse antes e depois, gente, ele tem que ser usado assim também com um pouquinho de cautela, porque senão pesa a mão e fica muito, eu quero um desse, eu quero um daquele, fica muito igual, digamos assim, tá? Prova social é muito bom de ser postado. Gente, prova social, sabe onde que é bom de postar? Vocês fazerem um grupão, um grupo de WhatsApp, principalmente para quem é cliente de vocês, e colocar o feedback. Gente, olha isso aqui, o resultado que esse cliente teve. Sabe por quê? O WhatsApp, eu ia falar grupo de WhatsApp. Mas é grupo de WhatsApp mesmo, né? O grupo de WhatsApp, ele funciona como se fosse um funil, tá? Então, ali tem um Instagram, onde você posta para todas as pessoas. O WhatsApp, as pessoas já demonstraram interesse e foi para o seu grupo, e ali elas conseguem fechar a compra. Então, gerar feedback ali em grupo de WhatsApp, gente, dá muito certo, só faça. Outra coisa, prova social, né? Mostrar cliente, nem sempre, né? A Andréia até falou muito isso na aula da semana passada, e eu achei assim fantástico, porque é um mundo que eu não explorei ainda, né? Eu quero muito aprender com a Andréia, inclusive, que é o cliente de luxo. Então, muitas das vezes, vai ter cliente que eles não querem postar, eles não querem marcar a loja, né? E tá tudo bem. E outra coisa, bastidor do processo. Então, você mostrar ali o que você está fazendo, como que funciona, né? Gente, e não dê muitas informações. Geralmente, nesses bastidores, a gente quer mostrar tudo, né? A gente quer falar desde a hora que a gente acordou, o café que nós estamos tomando, academia. Não. É como eu falei, as pessoas elas têm que ter interesse de ficar com você, de grudar assim, em você, de falar assim, eu quero mais, eu quero muito mais de você. Eu quero consumir você, eu quero o seu produto, eu quero saber o que você pensa, eu quero comprar tudo de você, tá? E o que não funciona? Promessa irreal. Gente, vender mentira não dá certo. As pessoas percebem. Como eu falei, e eu vou repetir, isso aqui, essa câmerazinha aqui, ela pode até mentir, mas a hora que você tá ali com o cliente no tete a tete, você não vai enganar, tá? Então, só falar de você. A gente vê muito isso em conteúdo, principalmente lá no TikTok, tá? Lá, o conteúdo, ele não deve ser sobre você. Você é uma fonte de inspiração. Então, fale sobre as pessoas, fale sobre os problemas que elas têm, fale sobre o problema, às vezes, o problema que você passou, mas como que você resolveu aquilo? Como que abriu seus olhos para que aquele problema fosse resolvido, tá? Então, comparação exagerada, que é aquilo que eu falei, né? Não comparar demais as provas sociais ou os antes e depois, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de conteúdo, que são antes e depois de um look básico para um look bem montado. Igual eu falei, dá para fazer isso com o produto, com o serviço. Evolução de movimento ao longo das sessões. Então, mostrar a evolução, às vezes um feedback, né, evolutivo de cliente, isso ajuda bastante também, tá? Então, ação. Aqui, gente, é a hora da venda. Aqui é a hora de você virar e falar assim, eu sou a pessoa certa
para você. Eu tenho o produto e eu tenho o serviço certo para você, tá? Então, o que funciona, gente? Então, a ação, voltando aqui na frase, é dizer exatamente o que a pessoa precisa fazer para comprar de você. Gente, onde que vocês vendem? Qual que é o endereço? Se vocês têm espaço físico. É horário marcado? Não é? Qual que é o horário de atendimento? Quais são as formas de pagamento? Eu vejo muita gente errando. Isso aqui é o básico, isso aqui tem que ser feito todos os dias. Como que as pessoas consomem de você? Gente, as pessoas estão doidas para comprar. Virar e falar assim, o povo não tem dinheiro, eu não acredito nessa ladainha. Já foi a época que eu acreditava, quando eu tinha loja. Agora isso não me pega mais, não. Todo mundo tem dinheiro. Todo mundo está comprando em Shopee. Todo mundo está comprando em TikTok Shop. Todo mundo está comprando no Mercado Livre. Gente, todo mundo tem dinheiro. E eles estão fazendo CTA. O Mercado Livre está colocando a propaganda dele para todo lado. O TikTok está ali toda hora, o pessoal fazendo live e comprando sem ter que sair do aplicativo. Então, vocês estão perdendo dinheiro. Se você não está fazendo CTA, o seu concorrente está e está vendendo muito. E ele é menos qualificado que você. É uma coisa que eu aprendi. Gente, essa frase dói? Dói. O dia que eu vi ela, eu tô assim, não precisava disso, né? Não precisava levar esse tapinha na cara, né? Mas às vezes a gente tem que acordar para a vida. Então, ó, o que funciona? Você tá claro. Compra de mim agora. Estou disponível. Estou esperando a sua mensagem agora, nesse momento. Não deixa para amanhã. Convite direto, convide a pessoa. Clica nesse link de WhatsApp agora que eu estou te esperando. Vou fazer uma avaliação, vou fazer uma consultoria. Gente, e outra coisa, ofertar sem medo. Muita gente tem medo de vender. Muita gente tem medo de falar o preço, enfim, de ofertar o próprio produto. Como eu falei, seu concorrente está vendendo, menos qualificado que você, e às vezes cobrando até mais caro, né? Então, o que não funciona? Um CTA genérico. Então, me chama. Tá, vou te chamar. Quando que tem que chamar? Agora? Amanhã? Semana que vem? Ano que vem? Que horas? Depois? Não fazer oferta. Medo de vender e deixar o cliente sem direção. Esse último eu já fiz muito. Demais da conta. Eu já perdi muito cliente, eu acho que por conta desse deixar o cliente sem direção. Eu fazia, gente, uma sequência de story lindo, ficava assim, sabe? Uma narrativa, um storytelling, aquela coisa assim, linda. No final, a pessoa ficava, sabe, aquele cri, cri, cri. A pessoa falava, tá, e agora? Não tem mais nada, acabou, a gente fica por aqui. Como que eu faço? Né? Então, sempre dê uma próxima ação para as pessoas. E aqui um exemplo de conteúdo. Me chama agora no direct para garantir o seu tamanho. Clique nesse link dá... Ai, gente, coloquei errado. Nesse link, não tem nada a ver aí. Clique nesse link e marque sua sessão hoje. Uma coisa que eu quero falar com vocês, que eu estudei, eu aprendi com o Ícaro de Carvalho. Para quem não sabe, o Ícaro de Carvalho, ele é um dos melhores copywriters hoje do mercado, né? Então, ele faz textos persuasivos para que se consiga vender. E aí, uma coisa que eu aprendi com ele, que todas as vezes que nós fizermos CTAs, a gente tem que fazer uma ação, a gente tem que ir no imperativo, a gente tem que falar com as pessoas. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente não para poder perceber que nós somos adultos, mas às vezes a gente age igual criança. Vocês já perceberam criança de 1 ano, 2 anos, que está ali querendo colocar o dedo na tomada? O que vocês falam? Sai daí, menino, faz isso não! Faz isso não, sai daí! Vou te bater! Não é assim que a gente fala? A gente não fala no imperativo com as pessoas? Na hora da venda, na hora do CTA, é a mesma coisa. E aí, agora, eu vou falar uma coisa que não estava aqui no roteiro, mas eu vou falar, que é o quê? A tonalidade de voz, né? A Bruna, inclusive, sabe, é mestre nisso, mas todas as vezes em que você vai fazer um CTA, vocês têm que estar com a voz aqui, vocês têm que estar firme. Igual eu tô aqui, como eu vou contar uma história para vocês, como que eu conto e vira assim? Gente, hoje eu fui buscar o meu computador lá na informática e vi que não tinha formatado ainda. Não falar assim, nossa, cara, que mulher chata.
Que voz estranha dessa mulher. Aí eu vou mudar totalmente a voz. Gente, fui lá hoje, lá na informática, lá na loja, lá conversei com o rapaz. Ele foi super gente boa, me explicou do computador. Vocês perceberam, por mais que eu tô aqui um pouquinho rouca, né? Vocês perceberam a diferença de tonalidade de voz? Então, quando vocês estão fazendo uma sequência de story, gente, a voz ela tem que ser aqui, ó. Ninguém compra de quem fica com a voz assim, ó, ai, não sei, ai, pode ser, ó, vocês podem fazer assim, pode fazer. Não. A gente quer comprar de quem é firme, de quem é segura, de quem sabe o que está falando. Então, toda vez, gente, faz o CTA, fala com certeza. Clica agora. Não perde essa oportunidade hoje. Essa oportunidade é única. Vocês são firmes aí com o marido, com o namorado, com a mãe de vocês, mas aí quando é lá no Instagram, o povo caga na boca de vocês, viu, gente? Desculpa falar aqui, mas não tem jeito. Não pode deixar passar. Vocês têm que falar, tá? Então, ó, esse aqui foi um compilado, né, de informações. E aí, gente, juntando tudo isso, juntando a parte que eu falei aqui, tô clicando errado. Juntando a parte que eu falei sobre o que é um conteúdo de verdade, né, que vende de verdade, juntando com os 4 pilares, a gente tem o quê? A gente tem o mais famoso funil de vendas, que é o quê? A atenção chama, o interesse educa, o desejo convence e a ação vende. Isso aqui é um funil de vendas. Hoje no mercado, a gente vê vários funis, né? Quem trabalha com estratégias, assim como eu, quem trabalha com copy, né? Essas pessoas, assim, a gente tem vários funis. Então, a gente tem um funil de venda, a gente tem um funil de aquisição, a gente tem um funil de acompanhamento. Então, existem vários funis. Só que o mais utilizado hoje é o funil de venda. Então, para você vender, você tem que ter todo esse passo a passo aí, né? Um resumão de tudo, de todos esses pilares aí que eu falei, tá? Então, assim, gente, esse método ainda, isso é o básico. Isso aí vocês têm que ter, é o beabá. É o beabá do marketing, é o beabá na divulgação, é o beabá para poder vender alguma coisa. E, como eu falei, isso vale para Instagram, isso vale para WhatsApp, isso vale para TikTok, para qualquer outra rede social que vocês utilizarem. E, inclusive, isso vale para o encontro do dia 7, tá? Quando vocês forem lá, né, a Milena falou, para estar todo mundo preparado. Gente, é isso. É nada mais do que isso. Qual a atenção que vocês vão gerar nas pessoas? Qual é o interesse? O que você vai oferecer lá? O que você vai vender? Então, já vai sabendo o que você está querendo vender, já vai querendo despertar a atenção, já pensa, nossa, eu estou trabalhando com aquele serviço ali. Ou não, assim como eu, vende o mesmo serviço. E, gente, isso faz diferença também, tá? Quando a gente vende o mesmo serviço todos os anos, os 12 meses, a nossa narrativa, ela tem que mudar. É diferente de quem vende produto. Quem vende produto, né, Andréia? Trabalha com coleções. Então, coleção, primavera, verão, a gente vai mudando. Quem trabalha com serviços, a gente vende o que agora no início do ano? A gente vende transformação. Lá em fevereiro, a gente vende o quê? Ó, você já deixou passar um mês, você vai deixar passar mais um outro mês, uma outra oportunidade, e em março, o que vocês vão vender? Então, é o mesmo serviço com narrativas diferentes. Gente, e a narrativa, ela tá inclusa nisso aqui, no método AIDA, tá aqui, ó, no funil de venda de vocês. Então, agora, acabou toda a minha apresentação aqui, eu vou olhar nos... Cadê os comentários? Ai, cadê os comentários? Como que eu vejo? Quer que eu vou falando aqui para você? Pode, por favor. Ó, primeira pergunta foi da Bruna. Hoje, histórias ainda é algo bom nos stories ou apenas temas mais curtos? Também tem quantidade ideal? Estou com dificuldade porque caiu bastante as visualizações e interações nos últimos tempos. Ah, eu consegui ver aqui. Viu? Bruna, contar a história é muito bom. Todas as vezes que eu quero chamar atenção para algo, eu conto uma história. A história, ela tem que ser falada com estratégia. Então, por exemplo, você está fazendo uma sequência de stories, né? Você está ali fazendo sua rotina de story, postando o que você tem que postar, e aí você percebeu que as suas visualizações caíram.
né, deu uma despencada. Você pensa, nossa, mas, cara, tá tudo muito igual. Pera aí. Bruna, conta uma história. Conta, sei lá, uma fofoca. Conta uma coisa que aconteceu com você. Conta história. Gente, é a mesma coisa de eu virar e falar assim, ó, Milena, eu tenho uma fofoca para te contar, menina, só que eu vou te contar dia 7. A Milena vai pinicar, se ela for igual, vai pinicar de curiosidade, gente. Não tem como. Então, assim, história vende, tá? Só que você tem que gerar ali uma narrativa. Como que essa história, ela se conecta com você e com o seu serviço? Ela faz sentido ou não faz? Porque tem muita história que ela não faz sentido. Só que aí, gente, eu vou até dar uma dica aqui para vocês. Eu não sei se vocês sabem, acho que alguma de vocês aqui deve saber. Mas, assim, a gente usa muito o chat GPT, né? Eu descobri uma outra ferramenta, gente, de inteligência artificial, que chama Claude. É C. Deixa eu pegar aqui, gente, porque ela é perfeita. Ela não é tão robotizada como o ChatGPT. É Claude. Gente, ela é ótima. Vocês podem ir lá, pegar a historinha. Cláudia, tem essa história, blá, blá, blá. Como que eu posso adaptar para o meu serviço? Tem alguma coisa? Porque a gente fica em dúvida, a gente pensa assim, eu vou deixar essa história passar, mas ela é tão bacana, mas eu não sei como que conecta ela no meu serviço. Então, vai lá nessa ferramenta e conta a história, tá? Ah, ela colocou aqui também. Que completando essa questão da história, e você falou um pouquinho sobre bastidores. Compartilhando comigo como que funciona. A maioria das minhas vendas de cliente que chega é através dos bastidores. Helena, o ensaio, o resultado do ensaio não importa? Importa. Mas se a pessoa não conectar comigo nos bastidores, e eu achei muito interessante você já trazer isso, porque semana que vem eu vou dar uma aula sobre isso, sobre storytelling de bastidor. Justamente por isso, eu tenho aqui a Marisabel, e ela é minha cliente, ela é fotógrafa também, ela é minha cliente, a gente vai fazer o ensaio dela esse mês, e aí eu conversando com ela na primeira reunião, eu falei, quando que você me conheceu, né, como que foi? E ela acompanhava há uns 3 anos, 2 anos atrás, nos bastidores de alguém que eu trabalhei. Então, olha só o quanto você criar essa narrativa e trazer esses bastidores e trazer a sua vida, o que acontece, história de cliente, isso é importante para vender. E às vezes não na mesma hora que você posta stories, mas às vezes a pessoa vai sendo convencida e ela compra e ela fecha com você. Sim, justamente, você falou tudo. E vende muito mesmo, Helena, porque a gente fica querendo saber os bastidores. Porque às vezes você demora, tem uns dias ali, né, até que a pessoa aprova as fotos, mas, nossa, e como que foi? Será onde que foi? Será que roupa que a pessoa usou? Né? A gente tem que entender, eu falo por mim, porque gente, eu nasci assim, eu nasci uma pessoa curiosa. Eu sou curiosa de natureza. E vocês, quem não é, vai passar a ser. Gente, vocês têm que ser curiosos de tudo, por tudo na vida de vocês. A curiosidade, ela tem que, assim, ó, impregnar. Tá aqui no DNA, a curiosidade, sabe? Porque a curiosidade, ela vai ajudar vocês, além de fazer essa narrativa, porque vocês vão fazer como se fosse para vocês mesmo, né? Para gerar aquela curiosidade. Gente, tudo. Tudo, é curiosidade mesmo. A Bruna também perguntou, também tem quantidade ideal? Bruna, não tem quantidade ideal. Só que, assim como eu não faço aquele negócio, não faço o que eu fiz. Quando eu comecei a fazer narrativas, né, quando eu comecei no marketing, estava saindo dos acessórios e comecei a dar mentorias, eu fazia 19 stories, uma história assim, ó. A pessoa ficava quase que a tarde inteira vendo meus stories. Eu pensava assim, gente, como tá tudo errado. A pessoa vai ficar aqui até agora para. Não tem como, tá? Então, assim, não tem mínimo nem máximo, mas é aquele negócio que você sabe que é a comunicação. A comunicação tem que ser clara e assertiva, tá? E use quando suas visualizações, igual agora, tá bem baixa, né? Milena, você perguntou sobre o TikTok. Limite ideal de tempo, seria tempo de postagem ou tempo de vídeo? Vídeo. Não tem. Eu sigo uma moça, inclusive fiquem de dica para vocês seguirem lá no TikTok. Ela chama Lívia Melina. Lívia Melina ou Lívia Melinda, alguma coisa assim. Ela é uma brasileira que mora na França, ela é casada com um francês, e ela dá aulas de português e inglês lá na França. E ela dá muitas dicas sobre produtividade, sobre se conectar, sobre se conhecer consigo mesmo.
ela faz vídeos de 8 minutos. Tem dia que eu coloco assim, ó, na parede, fico lavando as vasilhas e fico escutando ela falar. Então, não tem limite. Isso vai muito, a produção de conteúdo no TikTok vai muito daquilo que você gosta de fazer. Então, o que faz sentido para você? Aí faz sentido eu fazer vídeos, fazer 10 vídeos de 1 minuto cada um. Beleza, se é assim que você gosta, se é assim que você consome os outros conteúdos, ok. Agora, se para você faz sentido vídeos maiores, legal, faça assim, faça da forma que for mais confortável para você. Ok? A Bruna colocou aqui, tem algum formato de vídeo que performe melhor no TikTok? Ô, Bruna, você vai ter que fazer vários testes. Eu tenho uma mentorada, a Priscila, ela é psicanalista. Eu tô com 1 ano, a gente está fazendo mentoria, ela começou a fazer consultoria em janeiro do ano passado, depois ela já foi para mentoria, e a gente fala que a gente gestou uma venda lá pelo TikTok, né? A gente começou a criar a narrativa dela lá, ela postava lá, posta ainda, né? Todos os dias, né? Ela cria. Hoje ela descobriu o nicho dela, que é relacionamento de casais. Então, ela ficou de janeiro até setembro produzindo conteúdo por lá, fazendo testes, na verdade, até ela vender. Então, ela vendeu, né? Ela já tem uma cliente de lá, que veio do TikTok, inclusive essa cliente é da Espanha, é uma brasileira que mora lá. Então, lá vocês vão ter que testar. E a dica que eu dou lá no TikTok é para vocês testar muito rápido, tá? Testa formatos muito rápidos, vê o que funciona, o que não deu certo, já descarta, vê o que dá certo, deu certo, já melhora a narrativa, já vai, né? Já vai colocando ali para vocês começar a produzir conteúdo e vender, gente. Lá, por mais que seja uma plataforma de entretenimento, o pessoal tá rachando os bicos lá de vender, viu? A Andréia colocou aqui, como trabalhar sua imagem dentro do Instagram, marca, loja, para gerar conexão, mas sem a marca ser só sua cara? Eu não entendi. Oi, Carmen, vou te explicar. Porque eu vejo que a maioria, né, vende a si mesma, né? Eu já trabalho atrás de uma logo, né? Atrás de uma marca. E normalmente a comunicação ela é feita mais por mim. Uhum. Eu até evito um pouco aparecer mais no Instagram da loja, mais de uma forma assim, demonstrando o produto mesmo, mas não tendo essa comunicação, porque a minha preocupação é de me tornar refém do Instagram. Se eu não aparecer, não vou vender. Se eu não falar, não vai acontecer. Eu quero ter esse meu momento, né, de criar conexão com a cliente, mas sem ficar refém disso. Porque se eu tiro férias, a loja não vai vender. Se eu não tô, igual aquele dia que eu fiz a apresentação, que eu estava péssima, não estava com a minha voz, que agora vocês estão podendo ouvir. Eu não vou estar bem para fazer um stories, não vou estar bem para apresentar o produto no dia. O meu resultado vai depender só disso. Então, a minha preocupação é isso, de eu ter essa conexão, mas ao mesmo tempo ter o cuidado de não ficar refém dela. Sim, André, eu entendi a sua pergunta. Eu vou te dar um exemplo meu, tá? É uma coisa que eu sempre falo, a gente faz escolhas nas nossas vidas, né? E quando eu resolvi abrir a marca, gente, minha marca era Ju Acessórios. Ju de quê? Meu nome é composto, Carmen Júnior. Então, muita gente me conhece como Carmen, minha família mais me conhece como Júnior, né? Então, eu coloquei Ju Acessórios. E aí, eu decidi, porque foi uma escolha minha, em fazer mix do dia todos os dias. Então, eu teria que aparecer todos os dias. Eu fiz isso de segunda a sexta, no sábado eu não fazia, pedia funcionário para fazer, durante 4 anos. Então, foi escolha minha, tá? Andréia, como que você pode adaptar para o seu público? Você sempre tem que parar para perceber, assim, o que eu vendo? Como que eu vendo lá no Instagram? O que as pessoas gostam de consumir que eu tenho, né? O que faz sentido ali? O que conecta? Às vezes, o que conecta, o que vende, é você aparecer ali todos os dias no seu Instagram. Só que por que não buscar referências de, por exemplo, Pinterest, ou às vezes outras marcas, de mostrando looks diferentes, conteúdos diferentes. Então, por exemplo, às vezes você pode fazer, Andréia, colocar um look no manequim,
né? Deixar ali o ambiente super instagramável e fazer um vídeo. Você não precisa, às vezes, nem de falar. Você treina um funcionário, treina alguém da loja para poder fazer isso por você. Então, vai lá, coloca o vídeo e fala do jeito que você gosta, porque você vende. Só que você tem que ensinar isso para as pessoas. Então, ó, fulana, eu gosto que o vídeo fica assim, fica desse jeito, assado. Escreve, eu gosto que escreve assim, eu gosto que fala isso, eu gosto que fala aquilo. Porque, assim, realmente você vai virar refém mesmo do conteúdo e o dia que aparecer, você não vai vender. Uma coisa que eu sempre falo e eu sempre faço também é não aparecer no Instagram também, gente. Tem dia que eu não tô bem, não tô bem comigo mesmo, nem eu me suporto, eu não gosto do meu cabelo, não gosto da minha voz, não gosto de nada. O que eu faço? Eu escrevo. É aquele negócio, a venda ela acontece por sentidos. Então, às vezes, André, você não aparece, mas que música que você gosta de ouvir e que faz sentido para seus clientes? Às vezes você coloca um fundo, né, com alguma legenda ali, alguma coisa escrita, o vídeo, você coloca a forma de mostrar o vídeo ali, mostrar a roupa, a composição que faz sentido para você. Só que assim, é treinar uma outra pessoa para poder fazer. Ai, ótimo. Obrigada. A Bruna colocou, a voz é fundamental para tudo assim. Inclusive, eu preciso, né, Bruna, de sua ajuda, porque você viu que tem hora que, gente, a minha cabeça, ela pensa mais rápido do que a minha fala, e eu, às vezes, eu me enrolo toda aqui. Nossa, eu queria entender isso por mês, porque é algo que eu tenho dificuldade de pensar narrativa. Gente, isso aqui, inclusive, eu não sei nem se eu posso, Milena, mas, enfim, eu tenho um método, gente, o método CQC. A Júlia, inclusive, eu não sei se a Júlia está aqui ainda, mas a Júlia faz parte da turma do CQC, né? Ah, a Júlia está aqui. A Júlia é aqui da minha cidade, né? Ela vai. Júlia, você vai lá no dia 7? Tô contando com você, tá? Ô, Carmen, você não Ah, acredita? o quê? Eu já tenho compromisso. Então, nós vamos deixar para a próxima, então, tá? Amém. Na próxima dá certo. Então, assim, eu tenho o método CQC, que ele ensina, Bruna, exatamente isso, tá? Então, se você quiser entrar, você me manda mensagem que a gente vê como que você pode tá entrando nessa turma. Gente, essa turma são 4 aulas ao vivo, não é aula gravada, é aula comigo, onde eu ensino como criar essas narrativas, como vender no Instagram, no WhatsApp, no TikTok, enfim. Mas não é bicho de 7 cabeças. A gente tem que criar um calendário, assim como é um calendário de varejo. Como eu vim do varejo, como eu vim da venda de produtos, né? Eu tive que me adaptar muito a isso. Então, tinha um mês que eu fazia 3 campanhas. Então, eu aprendi a fazer essas campanhas vendendo o serviço também, tá? A Dani, consegui entrar só, eu tive um previsto com esse. Ah, Dani, não tem problema. Eu vou passar todo esse. Passei até para a Milena esse arquivo e elas vão passar para vocês lá no grupo, tá bom? Vou mandar e vai ficar gravada. Essa aula também, como todas as outras, estão ficando gravadas para vocês aproveitarem. Meninas, é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Ou não? Tá tudo tranquilo? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar mensagem lá no WhatsApp, gente. Eu tô disponível, tô tranquila. Igual como eu falei, se alguém quiser saber mais sobre o método, né, o método CQC, pode me mandar mensagem que eu estou à disposição de vocês. Ótimo. Gente, entre em contato com ela, vai lá no Instagram dela para vocês verem. Tem muita coisa boa que ela compartilha, muita coisa que todo mundo compartilha. Agora eu queria tirar uma fotinha com vocês antes de encerrar. Se você pode abrir sua câmera, vai ser bom. Senão vai ficar seu nome aqui. Mas, se você pode, vamos abrir. Ó, já vi que várias abriram. Amei. Amei. Pronto, vamos. A Ana abriu, a Bruna abriu, a Julia abriu. Vamos lá. Vou fazer uma foto, então. Ai, deixa eu virar pra cá. O cenário tá mais bonitinho. Ai. Todo mundo dando um sorriso. Aí. Meninas, muito obrigada. Nós esperamos vocês na semana que vem, na próxima aula. Esperamos vocês no nosso evento
Tenho certeza que vai te agregar muito, tanto todas as aulas com as mentoras, vocês vão passar com todas as mentoras. Então, todas elas vão ter uma aula especial, de áreas diferentes, de experiências diferentes para vocês. Semana que vem eu vou dar uma aula sobre storytelling, sobre bastidor, sobre narrativas. Então, vai ser muito importante também. Estejam aqui e façam a inscrição do evento. Vocês não podem perder, que tá assim, ó, maravilhoso. Não for, vai arrepender. Não, dessa vez, no meu coração tá assim, ó, que eu sei que vai ficar mulher de fora, e meu coração já tá assim, porque vai ser um evento muito bom. Então, espero vocês semana que vem. Sigam o nosso Instagram, entra no Instagram da Carmen, entra no grupo para vocês saberem mais informações, e até semana que vem. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Boa noite. gente. Tchau, tchau.